Barroco, a literatura do século XVII. Eu só vou gravar um vídeo dando dicas de redação pro Paz se esse vídeo aqui sobre o Barroco chegar a 100 curtidas. Se não, nem vem, porque eu trabalho com views, trabalho com números, não é mesmo? E eu preciso de números, então é isso. Barroco, assim, gente, foi um período muito conturbado. Antes de falar sobre esse período que marcou a literatura mundial, vale ressaltar que o Barroco, ele começou no século XVII, mas a gente encontra inspirações barrocas até o século XIX. Então nós podemos dizer que o Barroco foi uma das escolas literárias mais extensas e mais intensas. E o artista barroco, cara, ele tá passando por um conflito muito grande. E pra gente entender esse conflito, a gente tem que ir lá pra Idade Média, que aconteceu entre o século V e o século XV depois de Cristo. Nós sabemos que na Idade Média o que prevaleceu foi o teocentrismo, ou seja, Deus como centro do universo. A Igreja Católica predominava no cenário político, social e cultural. A gente pode dizer que esse conflito surgiu no começo do século XVI, onde a gente sabe que a Igreja cristã foi dividida entre protestante e católica. Então, a Igreja Católica começou a perder muita força por conta do Martinho Lutero, que se rebelou contra o sistema da Igreja Católica e começou a questionar os dogmas religiosos do catolicismo. E aí o que acontece? O poder político e econômico da Igreja Católica começam a perder forças. E aí em 1563, mais precisamente, houve a Contra-Reforma. E a Contra-Reforma surgiu justamente para que a Igreja captasse novamente fiéis. Então os líderes religiosos da Igreja Católica sancionaram diversas leis que os fiéis precisavam seguir, senão a punição seria gravíssima. Então nós relembramos que o homem, na Contra-Reforma, não pode fazer uma interpretação livre da Bíblia. A interpretação ela vinha desses líderes religiosos católicos e o homem não tinha livre-arbítrio para interpretar a Bíblia segundo os seus conhecimentos. Qualquer figura pública que ousasse falar sobre evolução científica e racionalismo, né, ideias racionais, muito lógicas, que não se encontrassem com os dogmas religiosos, também era perseguido, poderia ser morto e tudo mais. Então foi um processo muito grave, o processo da Inquisição. Principalmente o continente europeu ali estava começando a desbravar, a invadir, né, não vamos falar que descobriram nada porque não foi nada descoberto, já estava aí no rolê enfim, os lugares aí com os habitantes, então eles invadiram. Os europeus, eles já estavam aí nessas grandes embarcações, e aí surgiram as companhias. A mais famosa das companhias é a Companhia de Jesus, que serviu para catequizar os índios, principalmente aqui no Brasil. Então a gente percebe que o período barroco, ele mostra uma turbulência muito grande. E o artista, ele entra num confronto existencial, ele fala: mano, o que eu faço? Eu tenho Deus aqui de um lado, eu tenho a ciência do outro, e o que eu, né, tô perdidão, cara, como que eu vou juntar as ideias aqui? O artista, digamos que ele entra num choque mental. De um lado você tem a religião falando: mano, é assim que você tem que seguir, você tá entendendo? Porque Deus é o ser supremo e você tem que agir dessa maneira, da maneira que a Igreja Católica tá pregando. Do outro lado, o artista, ele tem a ciência, e a ciência questiona alguns segmentos da Igreja Católica. Então o artista, então vocês podem reparar que as igrejas barrocas são verdadeiros monumentos, porque aquelas formas geométricas mostram muito essa ideia do conflito do homem. Então ele mostra toda essa ostentação, todos esses formatos exuberantes, porque essa estética mostra a mentalidade do homem barroco. Na pintura também a gente tem a ideia do claro e do escuro, né? Outro ponto interessante do barroco são esses contrastes do claro e do escuro na pintura, do bem e o mal, focando na poesia, na literatura. Então há esse tipo de contraste. As esculturas, gente, elas são muito dramáticas, a gente percebe uma valorização do drama, justamente para mostrar o homem nesse conflito de ideias entre o teocentrismo e o antropocentrismo. Num contexto literário, o barroco ele teve uma importância muito forte na Itália, na Espanha e em Portugal. E a literatura era escrita por homens que tinham instrução, principalmente burgueses e religiosos, que detinham maior conhecimento. Então eles escreviam essas obras literárias. Então nós temos no barroco as poesias amorosa e religiosa, nós temos a poesia satírica e nós também temos a prosa. As poesias amorosa, né, a famosa poesia lírica e religiosa, teve uma aceitação muito forte na corte. Já a poesia satírica, ela atingiu mais precisamente as massas.
os pobres, os comerciantes, enfim, as pessoas que tinham menos poder aquisitivo e menos influência sociopolítica, socioeconômica. E nós temos a prosa. A prosa meio que foi uma junção da corte com a massa, porque porque agradou a um público maior, principalmente com os sermões do Padre Antônio Vieira, que a gente vai falar daqui a pouco. Como funcionava, né, a comunicação desses textos? Porque pouquíssimas pessoas tinham acesso à leitura. Por meio da expressão oral, elas eram declamadas em praça pública, também eram fixadas em igrejas, em departamentos públicos, né? Então isso fez com que a poesia se popularizasse muito facilmente, principalmente a satírica, que quando os artistas iam declamar em praça pública, traziam essas poesias que faziam críticas sociais. A temática agradava a população mais pobre, justamente porque faziam críticas ao governo vigente também. E quais são as características meio que gerais do barroco? Nós temos a antítese, que é a mais clássica delas, trabalha justamente a ideia de contraste, de contrariedade. Então nós temos o conceito de bem e mal, principalmente porque, como eu cansei de falar, o homem está num conflito existencial. Então tem a ideia do bem e do mal, do fazer e não fazer, do céu e da terra, ou então do céu e do inferno, das cores que se misturam, o branco e o preto, o claro e o escuro. Há também a constante presença de frases interrogativas. Gente, quer uma marca maior de dúvidas que não sejam perguntas? Bom, linguagem metafórica, linguagem simbólica, cheia de duplos sentidos também. Quais eram os temas abordados? O desejo da salvação era o maior, porque o homem, ele queria agir como ser humano comum, ele queria agir perante os seus desejos, as suas vontades, mas ele tinha a religião que o prendia, então ele tinha medo da imposição divina. E entra também a ideia da fugacidade do tempo, o famoso carpe diem. Olha, a gente tem um tempo muito curto, então a gente tem que aproveitar o que tem agora. Em contrapartida, o homem barroco agindo dessa maneira, aproveitando o que tem agora, ele podia muitas vezes agir por instinto, ele poderia pecar. Isso podia gerar uma fúria à figura de Deus e ele poderia ser castigado por isso. Então, olhem só esse conflito também. E aí entra também a ideia da descrença e da corrupção. A primeira figura que a gente tem para falar do barroco é a do Padre Antônio Vieira, o mago das palavras e o imperador da língua, segundo alguns escritores e estudiosos. O Padre Antônio Vieira, ele é o cara da oratória. Ele é simplesmente sensacional. Por isso ele escreveu vários sermões. O Antônio Vieira, galerinha, não nasceu aqui no Brasil, ele era de Portugal. Aos 26 anos ele efetivamente se torna padre, começa a participar da Companhia de Jesus, que é uma companhia que surgiu na Contra-Reforma justamente para que, quando as embarcações portuguesas fossem para as terras que elas literalmente invadissem, também impusessem o catolicismo. Então, muitos padres, muitos líderes religiosos participaram dessa Companhia de Jesus. Mas o Padre Antônio Vieira, ele era totalmente contrário a essas ideias da Contra-Reforma. Tanto que lá em Portugal, na época da Inquisição, ele foi contra a perseguição a judeus e a protestantes. Ele não apoiou a Igreja Católica em todo esse processo, porque ele achava esse sistema da Contra-Reforma muito agressivo, que para você converter as pessoas, você não deveria impor a tua religião. Claro que ele foi tido pela Igreja Católica como subversivo, ele meio que feriu os dogmas religiosos. Ele foi preso, inclusive, por um tempo, porque ele se rebelou contra isso, se eu não me engano, ele ficou 2 anos preso. Ele vem pro Brasil em 1652, mais ou menos, e aqui, gente, ele arruma mais confusão, digamos assim, porque ele também se revela com os proprietários da terra, que escravizam os índios e os negros. Se o Padre Antônio Vieira estivesse vivo hoje, ele seria o Papa Chico, sabe? Que é tido hoje como comunista. Porque assim, a galera que defende a minoria é tido como comunista, né? É claro que é uma ideia bem ignorante, bem burra, mas também não vou nem ficar entrando nesses contextos aí, não. Mas o Padre Antônio Vieira, ele teria mais ou menos essa ideia de ser uma figura que defendia as minorias e que era contra os sistemas totalitários. Ele mexeu, gente, na ferida de muita gente aí que tava confortável, que estava abusando do poder, principalmente aqui no Brasil, que era colônia de Portugal. Então, olha, a gente percebe que o Padre Antônio Vieira, ele estava muito à frente do tempo dele e ele não atendia às padronizações estabelecidas pela Igreja Católica. E o Padre Antônio Vieira, galera, escreveu centenas de sermões. Existem, em média, 200 sermões e 500 cartas feitas pelo Padre Antônio Vieira. Então, o cara escrevia muito. Esses sermões não eram feitos apenas pelo Padre Antônio Vieira. Todos os líderes religiosos escreviam sermões, que era uma forma de
de trabalhar conceitos éticos e educacionais com a população. Mas também éticos eles não eram, porque eles também usavam esses sermões para atrair mais fiéis, porque a Igreja Católica tinha perdido muitos fiéis, e também para manipular. Então, assim, né? Mas Antônio Vieira, ele usou esses sermões, ele usou a influência dele para realmente pontuar uns temas bem pertinentes. E eu vou falar alguns aqui para vocês. Vou falar mais rapidamente sobre 2 sermões. O sermão da 60ª e o sermão de Santo Antônio aos Peixes. Bom, o sermão da 60ª, ele é bem interessante. É dividido em 10 capítulos curtos. E o sermão da 60ª também é conhecido como meta-sermão, porque o Padre Antônio Vieira, nesses 10 capítulos, dá dicas, dá sugestões de como ser um bom orador, de como atingir um grande público, de como se comunicar com o fiel. Inclusive, gente, quando falavam que o Padre Antônio Vieira pregaria em alguma vila, em alguma praça pública, as pessoas imediatamente corriam até esses locais para guardarem lugares, porque realmente ele era um influenciador em massa. Ele era realmente, na minha opinião, é ainda o maior orador da Igreja Católica. Então ele dá dicas nesse sermão da 60ª de como ser um bom palestrante, de como usar bem as palavras. Mas, como eu disse para vocês, ele é um cara que questiona, inclusive a Igreja Católica. E ele faz várias críticas nesse meta-sermão. Olhem só um trecho do que ele fala que é incrível, gente. Se a palavra de Deus é tão eficaz e poderosa, como vemos tão pouco frutos da palavra de Deus? É um tapa na cara, né, gente? Porque ele fala mais ou menos assim: existem tantos religiosos, existem tantas figuras, né, que falam sobre Deus, sobre a religiosidade, sobre a Igreja Católica, e como a gente não consegue ainda os fiéis que a gente procura? De certo é porque esses palestrantes, esses religiosos não estão fazendo o que é o necessário, ou então eles não estão agindo como eles estão pregando. Então o cara, ele é genial, porque ele escreve um sermão explicando como se faz um bom sermão, como é ser um bom orador, como é ser um bom palestrante, e ele questiona o papel desses líderes religiosos, né, principalmente desses oradores, no processo de catequização. E no sermão de Santo Antônio aos Peixes, faz uma crítica aos vícios e virtudes do homem que vive aqui no Brasil. Ele mostra através de uma alusão que o peixe grande devora o peixe pequeno. É como se fosse uma reação em cadeia, sabe? Então nós temos vícios e virtudes de pessoas que se dizem maiores do que outras. Ele fala dos homens que se acham grandes, que se acham poderosos e que diminuem, menosprezam os mais pequenos. E agora nós vamos falar do poeta genuinamente brasileiro. Inclusive dizem que ele é o primeiro da literatura brasileira, que é Gregório de Matos Guerra, o famoso Boca do Inferno. Gente, ele tem esse codinome não é à toa, porque o cara falava mal de todo mundo, das autoridades, do clérigo, dos pobres, falava mal de geral. Tanto que ele foi exilado para Angola porque ele, né, sofreu bastante com a língua dele, né? Ele pagou muito com a língua, como dizem por aí. Gregório de Matos, ele tem poesias líricas que falam sobre o amor, sobre a figura da mulher. Também questiona, também trabalha muito a metáfora, né, mostrando a mulher na sua forma mais pura. É uma vertente do Gregório de Matos. Em contrapartida, você tem poemas, principalmente sonetos dele, que são totalmente eróticos, gente, super safadinhos. É claro que provavelmente o vestibular não cobre esses poemas eróticos, mas ele tem uns poemas bem eróticos, não mede palavras, não mede tatos. Claro que assim, você lê o poema, você acha belíssimo, né? Porque a linguagem do escritor barroco é muito rebuscada. Mas tem ali, sabe, um ato sexual explícito, tem ali uma erotização muito grande da figura feminina. Mas nós temos, sobretudo, as poesias satíricas e religiosas. Esse foi o marco do Gregório de Matos, por isso ele se tornou o Boca do Inferno, porque ele criticou efetivamente a igreja e também criticou de modo ferrenho o governo da Bahia naquela época, tá? No século XVII. Voltando mais para a poesia satírica que envolva a religião, eu gosto muito da pegada que ele trata nos poemas dele, porque justamente nessa pegada de contraste, duplicidade de sentidos, ele é muito irônico. Então dá pra perceber em alguns poemas dele
essa conversa que ele tem com Deus, porque ele também era um homem muito religioso. Então ele conversa com Deus, ele dialoga legal e ele tenta entender por que as ações dele são pecaminosas. Que cara abusado, ele vai questionar com Deus sobre as ações dele. Senhor, eu sou pecador, porque a vida é efêmera, a vida é breve. Também tem essa pegada da efemeridade das coisas, o carpe diem. A vida acaba muito rápido, eu sou finito. Mas o Senhor, na sua infinita bondade e perfeição, não precisa me perdoar. Porque é uma das tuas funções. Eu peco e você me perdoa. O meu cabelo tá bem bosta também, né, gente? Mas tudo bem. O Gregório de Matos também fala das figuras religiosas que na prática não agiam como na teoria. Porque ele falava muito, vocês são muito hipócritas, vocês querem que os fiéis ajam de uma maneira, vocês pregam que os fiéis não podem ter vícios e precisam agir perante as leis de Deus, só que vocês, líderes religiosos, não seguem os próprios dogmas que vocês pregam. E ele também critica os governantes da época, principalmente da cidade da Bahia, na época cidade da Bahia. Então ele faz críticas muito acentuadas, muito agudas sobre esses governantes que exploram os mais pobres. Ele se tornou viúvo, então ele começou a beber muito, ele se envolveu em vários escândalos, então dá pra perceber que o Gregório de Matos realmente tenta revolucionar a literatura por meio do contraste, por meio do questionamento, por meio da criticidade, assim como o Padre Antônio Vieira, que também entra nesses quesitos, mas que é um pouco mais polido porque ele é um líder religioso. E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Compartilhem esse vídeo, mandem pra galerinha aí. Um beijo e até a próxima.